bem-vindos ao episódio 3 da série Do Nada ao Tudo. Sabe, depois daquela explosão de luz do Big Bang, a gente imagina que o universo continuou brilhando, né? Mas não foi bem assim. Pelo contrário, ele mergulhou numa escuridão profunda e silenciosa que durou centenas de milhões de anos. Hoje a gente vai explorar a Era das Trevas Cósmicas, esse capítulo misterioso que preparou o palco para tudo que existe hoje. Então fica a pergunta: o que aconteceu depois que essa primeira luz da criação se apagou? Por um período de tempo mais longo do que toda a existência dos dinossauros na Terra, simplesmente não havia estrelas, nem galáxias. Apenas um vasto oceano de gás e matéria escura. E não é força de expressão, não. Foi uma era de escuridão literal e um grande mistério para a ciência. Pensa assim, a gente tem uma foto de bebê do universo, que é aquele brilho da radiação cósmica de fundo, e claro, temos as fotos de hoje, cheias de galáxias. Mas nesse álbum de família cósmico, tem uma página enorme, em branco. Essa lacuna de quase 1 bilhão de anos é justamente a Era das Trevas. Mas então, o que causou essa escuridão toda? A resposta é meio irônica, na verdade. Foi justamente no momento em que o universo se tornou transparente pela primeira vez que ele apagou as luzes, criando uma imensa névoa cósmica. No comecinho, o universo era tipo uma sopa super quente de partículas. Um plasma, onde a luz não conseguia para lugar nenhum, ficava presa. Aí, conforme tudo foi esfriando, os prótons e elétrons finalmente conseguiram se juntar formando os primeiros átomos. Esse evento, que a gente chama de recombinação, liberou a luz que hoje vemos como a radiação cósmica de fundo. Só que, ao formar esse gás neutro, o universo ficou sem novas fontes de luz e mergulhou na escuridão. O universo ficou totalmente preenchido por um gás de hidrogênio neutro. Para ter uma ideia, imagina uma neblina tão densa que nem o farol mais forte consegue atravessar. Era mais ou menos isso. Esse gás era um mestre em absorver qualquer pinguinho de luz que pudesse aparecer, garantindo que o cosmos continuasse escuro. Essa névoa de hidrogênio era tão onipresente que mesmo que uma estrela solitária, por um milagre, tivesse nascido ali no meio, a luz dela seria engolida na hora. Não tinha para onde ir. O universo estava literalmente preso na própria sombra. Mas, olha só, escuridão não quer dizer que nada estava acontecendo. Muito pelo contrário. Ali nas sombras, a força mais paciente e poderosa do universo trabalhava em silêncio, esculpindo o futuro. Esse período não foi um grande vazio, sabe? Foi, na verdade, um tipo de renascimento cósmico em compasso de espera. É como a Idade das Trevas aqui na Terra, que preparou o terreno para o renascimento. A Era das Trevas Cósmica foi onde as sementes de toda a complexidade futura, estrelas, galáxias e até a vida, foram plantadas. E a grande arquiteta de tudo isso era a gravidade. Numa escala de tempo que a gente nem consegue imaginar, ela começou a juntar a matéria. Pequenas diferenças de densidade que já existiam desde o começo, com a ajuda da matéria escura, funcionaram como uns poços gravitacionais e foram puxando bem devagarinho o gás de hidrogênio, formando os primeiros aglomerados de matéria. Ok, mas se era tudo invisível, como é que a gente sabe de tudo isso? Se não dá para ver através da névoa, talvez dê para escutar o que estava rolando lá dentro. E os cientistas usam uma técnica genial para tentar ouvir os ecos dessa escuridão. É o seguinte, o hidrogênio neutro, esse gás que preenchia tudo, emite uma ondinha de rádio bem específica e bem fraquinha, conhecida como a linha de 21 centímetros. É tipo um sussurro cósmico que consegue atravessar a névoa. Ao captar esse sussurro, os radiotelescópios conseguem montar um mapa 3D de como a matéria estava distribuída durante a Era das Trevas. É fantástico! E essa busca pelo sinal é uma verdadeira investigação de detetive cósmico. Os cientistas procuram como as primeiras luzes distorceram esse sinal e buscam as impressões digitais do agrupamento de matéria escura. Para isso, projetos gigantescos como o Square Kilometre Array estão sendo construídos. E existem até propostas de colocar antenas de rádio no lado oculto da Lua, o lugar mais silencioso do Sistema Solar, só para conseguir ouvir esse eco do universo bebê. Depois de centenas de milhões de anos desse trabalho silencioso, a paciência da gravidade finalmente foi recompensada. A escuridão estava prestes a ser rasgada por um evento espetacular, a aurora cósmica. Ali por volta de 200 a 300 milhões de anos depois do Big Bang, nos núcleos mais densos daqueles aglomerados de gás, a pressão e a temperatura chegaram a um ponto crítico. A fusão nuclear começou. As primeiras estrelas, gigantescas e milhões de vezes mais brilhantes que o nosso Sol, irromperam na existência, rasgando a longa noite cósmica.
A luz ultravioleta incrivelmente intensa dessas primeiras estrelas agiu como um maçarico cósmico. Ela começou a ionizar o gás de hidrogênio ao redor, criando bolhas de transparência na névoa. Com o tempo, essas bolhas cresceram, se sobrepuseram e se fundiram até que toda a névoa se dissipou, tornando o universo transparente para a luz mais uma vez e para sempre. Esse período não foi apenas o fim da escuridão, foi o verdadeiro começo. Como disse o astrônomo Avi Loeb, as raízes de tudo que conhecemos, galáxias, buracos negros e até mesmo os elementos para a vida foram plantadas na Era das Trevas. É ali que a nossa história realmente começa. É incrível parar para pensar que, por centenas de milhões de anos, o universo existia, mas era invisível. Isso nos faz perguntar, né? Que outros segredos cósmicos ainda se escondem no escuro, esperando para serem revelados? A história da iluminação do cosmos só tinha começado. Na nossa próxima exploração, vamos ver como essas primeiras estrelas se uniram para formar as primeiras galáxias. Continue com a gente nessa jornada.